Cara, será que com o vídeo de hoje vão falar que a gente se vendeu ao hype? Olha, se a gente se vendeu, eu não tô sabendo e você levou tudo sozinho, então eu vou te descer a porrada. Bom, parece estranho que a gente tenha se juntado aqui para fazer logo um Formiga na Tela sobre um número do Batman do Rafael Grampá, o Gárgula de Gotham, que acabou de sair e tem feito um barulho considerável aí entre fãs, entre gibitubers e tudo mais. E, sejamos francos, antes de falar das reais qualidades, não é para menos, né? Porque a gente tem algo que foi lançado lá fora já com um grande alarde e, querendo ou não, é um marco. Né? Você mesmo não gostando da história, a gente não pode negar que não se vê todo dia um brasileiro escrevendo uma história do Batman, né? Como desenhistas, tá? A gente já viu inúmeros casos, é claro, mas aqui a DC entregar, tipo, uma galinha dos ovos de ouro para um brasileiro criar toda uma história ali e ainda mais um brasileiro colorindo, né? O que é muito bacana aqui para a gente ver. E assim, a nossa proposta, quando a gente pegou esse volume, foi assim: tivemos aí temos nossas opiniões aqui sobre ela, que a gente vai desenvolver aqui, e nossa ideia é comentar no Formiga na Tela, número a número. Então, nós teremos 4 programas conforme essas HQs do Rafael Grampá, o Gárgula de Gotham, forem saindo, tá? E aí, no final, obviamente, no quarto, a gente dá nosso veredito sobre a história toda. E, conforme eu falei, não deixa de ser um marco, sabe, independente do que as pessoas acharem. Então, por isso, vale a pena a gente desdobrar aí em 4 programas, né? Agora, só esperamos que o Grampá também não, sei lá, não siga os passos do seu mestre Frank Miller, né? E atrase pra caramba para entregar os próximos, né? A gente acha que isso não vai acontecer, até porque o 2 já tem capa provisória aí, então aguardamos aí com uma regularidade, assim, mais ou menos boa, né? Exatamente. Como o Daniel falou, de fato é um marco e acho que isso merece atenção. Além da questão de bastidores, né, de ser um marco, tal, um brasileiro estar cuidando tanto dos desenhos quanto do roteiro, isso do Batman, né? Provavelmente o maior personagem aí da DC, tanto em questão de fama quanto em número de vendas, né? Então, só isso já vale a pena falar, mas além disso, pelo menos esse primeiro volume, que é o que temos acesso no momento, né? Vai saber como é que vão vir os outros 3, mas esse primeiro volume, a mim, pelo menos, me foi já uma grata surpresa, muito porque faz muito tempo que eu não pego coisa de super-herói nova para ler. Tenho preferido outros tipos de história e quando, porventura, eu volto para as histórias de super-herói, normalmente é uma revisita a alguma obra do que algo novo mesmo. Muito porque aquele momento que eu acabei abandonando o gênero de super-heróis nos quadrinhos era porque, de fato, eu não estava achando nada digno de nota, assim, estava algo tão enlatado, assim, tão genérico e às vezes até pior que isso, né? Histórias às vezes abaixo do medíocre, artes abaixo do medíocre. Então isso daí me fez me afastar um pouquinho e eu só ia atrás quando alguém alardeava muito, assim, falava, cara, você tem que parar e dar uma olhada nisso. A começar, o que mais chama atenção mesmo é a arte, o traço, a diagramação, a composição, tanto dos quadros, um ao lado do outro, quanto a composição dentro do quadro único. Realmente o Grampa tá de parabéns, assim, é muito difícil você ver um quadrinho mainstream, por assim dizer, ter esse tipo de cuidado. É claro que aqui a gente não está falando de um gibi mensal na cronologia tal, que a gente sabe que coloca vários obstáculos aí para os artistas, né? Mas ainda assim é algo muito digno de nota. Então, pelo que a gente tem base assim nesse primeiro volume, em termos de traço, em termos de cores, em termos de composição, realmente é um desbunde, seja você fã de Batman ou não. Isso é importante falar. É uma HQ que eu acho que se você nunca leu Batman, é claro, é muito difícil alguém que nunca leu Batman pegar isso aqui para ler, mas assim,
eu acho que ela funciona muito bem isoladamente para alguém que não tem nenhum background de Batman. Talvez algumas coisas, tipo o Alfred, esse tipo de coisa que é bem cânone do Batman, talvez a pessoa não saque de vez assim, nossa, tem um cara que é o escravo desse cara aqui. Tipo, não, mas assim, o próprio comissário Gordon, né? Que aquele nem é comissário ainda, né? Tirando essa parte assim do cânone na história em si e o modo como a história vai te levando é bem típico, como o Daniel falou, do mestre do Grampa, o Frank Miller, né? Porque o Frank Miller, você pega ano 1, até o Cavaleiro das Trevas, em certa medida também, mas muito mais o Batman 1, pode ser muito bem a primeira história do Batman para alguém ler. Hoje em dia, considerando que uma pessoa minimamente envolvida com cultura geek ou cultura pop vai pegar essa história como se a primeira, eu acho que ela funciona muito bem. E nesse ponto eu acho que ela é uma grandíssima qualidade, porque ela é uma história separada da cronologia e ela não é aquela história agressiva a quem está ingressando no mundo dos super-heróis, né? Mas queria ouvir de você, Daniel, que a gente ainda não conversou sobre ela muito. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, não cabe aqui nesse vídeo, porque ele tem uma duração aí que a gente estabelece que não é muito longa, falar de quem é Rafael Grampar, né? Qual é o lance do cara, por que algumas pessoas adoram, por que algumas pessoas odeiam, nem nada. Polêmicas à parte, tá? Dane-se essa questão para nós. Se vocês quiserem que a gente fale da pessoa, ou melhor, da pessoa não, né? Do artista Rafael Grampar num geralzão, a gente tem que fazer outro programa, talvez um podcast, no caso, né? Para tentar analisar um pouco esse fenômeno que ele se tornou. Agora, assim, independente de qualquer coisa, eu sempre gostei da arte do cara. Quando falaram, pô, vai fazer o Batman, eu falei, cara, no mínimo, alguma coisa muito bem ilustrada, muito bem narrada, nos será entregue, né? E realmente foi incrível, né? O cara, sabe, se destacar nos designs de algo que já foi tão regurgitado aí na cultura pop. Eu, da minha parte, eu acho que a última vez que alguém falou, tem uma história do Batman desenhada por fulano, que eu me senti, assim, impelido a ir lá ver, nossa, foi do Eduardo Risso, cara. E já faz um tempasso isso, né? E, bom, aí vamos lá. Não gosto desse formato de minissérie, né? Acho que a maioria aí fica meio frustrado com isso, mas eu falei, pô, tô passando na banca. Quanto tempo que eu não paro numa banca e compro um gibi de hominho, entendeu? Vou fazer isso, tá? Até pela nostalgia. E, cara, vamos lá. Da parte gráfica, a gente não tem absolutamente o que falar. E a gente vai mais além. A gente não vai dar spoiler para quem não leu, né? Embora muita gente já tenha lido. O que a gente vai falar é extremamente pontual e não vai atrapalhar a experiência de ninguém. Então, discussões mais aprofundadas, por gentileza, joguem aí nos comentários, a gente vai respondendo conforme dá. O que eu achei, além dessas questões de diagramação, que são realmente muito bacanas, embora elas, em certos momentos, elas soem mais como, olha que legal essa diagramação, do que como algo que seja funcional para a história, né? Como no caso, isso que vem sendo até bastante divulgado na internet, aquela página dupla que a composição forma evil, né? Porque existe toda uma discussão a respeito sobre as injustiças sociais de Gotham, além, é claro, do combate a um vilão, de crimes específicos e tudo mais. Essa questão da injustiça social, nesse primeiro número, eu acho um pouco jogada, né? Isso é a minha opinião, não tem como, embora, conforme eu falei, venha muito bem embalada, né? Só que essa questão de você criar um vilão novo para um Batman, a gente nem ressaltou isso, Batman em início de carreira, né? Parece que é sempre o terreno que os autores em histórias separadas da cronologia preferem trabalhar, que é o período mais rico e tal. Traz um vilão novo. O vilão eu achei muito bacana e, convenhamos, é dificílimo você conseguir trazer algo interessante numa galeria que tem tipos interessantíssimos criados aí há 80 anos, cara. Esse Krypton que apareceu aí, cara, realmente me chamou a atenção. Me parece um cara que cabe nessa galeria de vilões e tem tudo para render excelentes histórias, né? Isso, é claro, levando em consideração que você tem um desenhista que tem essa liberdade de trabalhar um pouco fora do convencional e um colorista que está entendendo isso, está colocando uma linha clara para destacar esse cara do resto
da história, né? Tudo isso contribui para nossa experiência de uma forma, assim, animal mesmo. Sobre as obsessões desse Batman aí, que são, assim, é um Batman mais psicótico mesmo, né? Ou seja, ele é mais um Batman Pattinson do que um Batman Bale, né, no caso. Isso é óbvio. E essa ideia de, não é um spoiler, tá? Do Batman início de carreira considerar matar o Bruce Wayne para ser Batman em tempo integral. Acho uma ideia interessante, mas nenhuma novidade até então. E o que eu de fato não gosto aqui é quando você começa a colocar muita tecnologia que se torna até um superpoder para um personagem cujo fator de maior interesse para nós é justamente ele ser humano, ele tem que resolver as coisas um pouco mais na esperteza e claro que na porrada também, mas um pouco mais na esperteza e com um grau, na minha opinião, limitado de tecnologia. Aqui também não é um spoiler, tá? Isso já prepara quem for a história. A gente tem um Batmóvel controlado mentalmente, né? Embora seja um design maravilhoso e etc., isso aí tá beirando um nível de inteligência e de recurso à la Lex Luthor. E eu não gosto disso no Batman, tá? Isso é uma coisa minha, tá? Quem não vê problema, ok. Acho até, cara, que a história ela tem um gancho bacana para terminar. Em se tratando de pirações, liberdades que um autor pode tomar nesse recorte do personagem, que é um recorte completamente separado da cronologia, eu gostei muito do gancho. Embora, tá? De novo, é difícil você falar, não é novidade porque o personagem já tem aí mais de 80 anos, mas assim, me lembrou muito uma HQ que eu pelo menos gostava, né? Não reli. Me lembrou muito Acossado, que é do Doug Moench e do Paul Gulacy, que explora esse Batman mais loucão. Esse Batman que, tipo, tá um piparote de virar um pinel batendo cabeça. Entendeu? Então, acho que, no geral, num saldo geral dessa primeira edição, cara, eu vou comprar a próxima. Eu tava preparado para pegar isso e falar, eu vou largar, não quero ler mais, tá? Independente da arte. Mas não foi o que aconteceu. Então, com tudo, eu acho que vale continuar. Eu quero ressaltar o ponto que o Daniel falou da tecnologia extrapolada, que é assim, o Batman, sei lá, 99% de suas HQs tem uma tecnologia extrapolada, isso é fato. Entretanto, tem a questão do tom da história. Então, nosso Batman, sei lá, tem uma bota antigravidade. Dependendo do tom daquela história, vai funcionar ou não. E claro, vai depender muito do estilo de Batman que você gosta. Se você gosta de um Batman mais pé no chão, quer dizer, bota antigravitacional e o Batman pé no chão é complicado. Mas acho que vocês entenderam, perdoe aí a piada infame. Mas se você gosta de um Batman mais pé no chão, provavelmente esses atributos hiper tecnológicos, mega extrapolados, vão te desagradar. No meu caso, em particular, vai depender muito do tom da história, mas eu tendo também a não gostar muito quando extrapola. O problema aqui, como o Daniel falou, assim, um carro, né, no caso o Batmóvel, sendo guiado mentalmente pelo Bruce Wayne, se você parar para pensar, é uma extrapolação, mas não é uma extrapolação a nível tão sobrenatural. Por quê? Porque, poxa, a gente tem carro autônomo. Daqui a pouco vai ter chip no cérebro. Pô, o Bruce Wayne investiu nisso e chegou antes de todo mundo, pode ser. Mas o problema é o seguinte, se ele tivesse um vilão à la Lex Luthor, por exemplo, Lex Luthor saiu de Metrópolis, foi para Gotham abrir uma franquia da Star Labs, ok, é um vilão condizente com essa tecnologia que o Batman possui. Mas aqui nessa história, qual que é o problema? Pelo menos, de novo, por enquanto, nesses 4 volumes. O Batman leva a porrada de martelo do vilão. Tem coisa mais crua que isso? Não tem. É uma porrada de martelo de vilão. Então, assim, você pegar isso para o Batman controlar o Batmóvel mentalmente, parece que destoa, né? Parece que não fazem parte da mesma história. É isso que é importante colocar. De fato, esse foi o momento que eu li a HQ e deu... tipo, isso eu de fato desgostei, e eu acho que é difícil isso daí ser contornado nos próximos volumes, né? Fora isso, essa questão, como o Daniel falou, do Batman mais psicótico, tudo mais, bem à beira da loucura também, eu acho interessante. Realmente,
não é novidade, mas o modo como se trabalhar essa história pode ser uma novidade interessante. A princípio parece que vai ser, né? Outra questão que eu acho que é importante ressaltar, e vai ser minha última consideração aqui desse volume, o vilão ele é muito interessante, eu ainda acho que tem muita coisa a ser trabalhada nele nos próximos volumes, com certeza, mas uma coisa que é legal aqui, é o tipo de vilão que o artista estava pensando há muito tempo. E é um tipo de vilão que eu acho que ele só é concebido tanto conceitualmente, em termos de desenvolvimento psicológico e conceitual, quanto artístico, se é o mesmo artista. Porque, como o Daniel falou, né? Ele é destacado de tudo. Por quê? Porque ele tem muita associação, esse Crytoon, né? Tipo, o desenho que chora. Ele, na história, você vê que o Batman, o Alfred, todos eles têm um traço, um estilo, e esse vilão, ele é destacado, é diferente. É quase como se ele saísse de um desenho preto e branco e ganhasse vida no meio de tudo aquilo. Isso já é uma coisa boa, por quê? Porque você vê que os artistas estão pensando na mídia que está sendo feita essa arte. Na literatura, esse tipo de vilão não funcionaria. Então, um livro, um romance ou um conto do Batman na literatura não funcionaria. No cinema não funcionaria. Animação acho que até funcionaria. Sim. Mas aqui no caso, no quadrinho, combina tão bem. Porque as composições do Grampa, não só quando o vilão está destacado, quando o vilão interage com os outros personagens que não têm esse destaque, puxa, é muito legal. É muito legal. E a característica, né? É um vilão que até agora, assim, ele é meio andrógeno, né? Você não sabe se é homem, se é mulher, você sabe que ele é longilíneo, né? Então ele não é fortão igual o Bane e tal, mas assim, ele é longilíneo, você olha, você fala, caramba, é um cara da vida real, cru, porque o cara pega martelo e dá martelada no Batman, ele não tem superpoder nem nada, pelo menos no volume 1, né? Mas assim, ele tem um destaque visual, né? E esse destaque deixa ele meio etéreo, o que combina muito com a sua fonte de inspiração, né? Que são esses tons em branco e preto. Isso é uma coisa muito legal, uma coisa muito criativa, é uma coisa diferente em vilões do Batman, né? Como o Daniel falou, o Daniel me emprestou esse volume aqui, tá? Eu não iria passar numa banca para comprar. O Daniel me emprestou, eu gostei. Então, quando formos falar do próximo, o Daniel vai estar mostrando a edição dele, do lado dele, eu vou estar mostrando a minha aqui, porque eu vou comprar a próxima. Tipo, eu realmente eu fiquei interessado. Particularmente, eu acho que eu preferia, pelo menos no momento que eu tô com essa primeira edição aqui, eu acho que eu preferia ler os quatro livros de uma vez só. Eu acho que em termos de ritmo seria mais benéfico a princípio, mas vamos ver, quem sabe a gente se surpreenda ainda mais no quesito de formato e narrativa nos próximos, né? Com certeza. Eu só queria trazer mais rapidinho, né? Porque a gente já está estourando o tempo aqui. 3 pontos aí no caso. Um é que, assim, apesar da gente ter encrencado aí com essa questão do Batmóvel e tudo mais, o design tá maravilhoso. E o primeiro número, ele é cinematográfico porque ele tem o momento massa velho do Batmóvel, né? Que é talvez o momento mais, assim, desafiador para o desenhista, sabe? Colocar aquele monte de coisa acontecendo e convencer a gente dessa cinética, né, das páginas para gente embarcar nisso, né? Então, quanto a isso, não há nada, absolutamente nada a se criticar. Uma outra coisa que, assim, a cor, acho que a gente até falou pouco, porque a cor tá maravilhosa, né? Ela tem um trabalho, tem uma paleta de cores destacada para cada personagem que é fantástico mesmo. E, enfim, a gente sabe que o Grampa é um cara, assim, super exigente também nessas questões e parece que deu tudo certo. Os caras se alinharam aí e entregaram algo que, no quesito visual, resolveu tudo. Agora, sobre o texto também, a gente falou de roteiro, mas a gente não falou de diálogos também, né? Que o Frank Miller, graças ao Frank Miller também, a gente tem sempre os recordatórios com o pensamento do Batman e tudo mais, né? E houve muitas críticas aí falando que, nossa, é cafona, olha como é que o Batman pensa, não sei o que lá. Ah, eu não tenho nada a ver com Deus e não sei o que lá. Tanto que quando eu fui emprestar o gibi, entregar o gibi pro Gustavo, eu mostrei uma parte ali, eu falei, cara.
Isso realmente parece o Blaine lá o Jesse Ventura lá no Predador, na hora que falam, Blaine, você está sangrando. Ele, eu não tenho tempo de sangrar, entendeu? Só que assim, aquilo que muitos viram como defeito, eu vejo como uma característica da série. Eu acho que essa minissérie, em especial, ela está tentando abraçar esse traço exagerado do personagem, né? E o pessoal usa isso para fazer um pouco de troça aí, falando que parece Humberto Martins na novela, e não sei o que lá. Eu não concordo, tá? Eu leio esse gibi, eu ouço a voz do Rodrigo Góes, tá? Se você quiser colocar depois na edição, fica. Diga-me com quem andas e te direi quem és. O que o Cibano te deu escondido, David? Mas você quer me mostrar o seu shape ou você quer me mostrar o seu baseball bat? Então é isso, pessoal. Antes de você sair desse vídeo, faz o seguinte, dá uma ajudinha pra gente, deixa aí seu like, que isso ajuda muito o canal, ajuda o canal a ganhar mais relevância, a chegar em outras pessoas. Também se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, não seja inscrita, e também ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. E se você curte Formiga Elétrica como um todo, faz o seguinte, clica nesse link que tá aqui embaixo, apoia.se/Formiga Elétrica, e pense em se tornar um apoiador ou uma apoiadora aqui do projeto, beleza? Valeu, até semana que vem.